Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. E a lição de hoje é a lição de número 8, com o tema As consequências destruidoras do prazer carnal. Nesta lição nós iremos estudar o momento em que o rei Beltesazar usa os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia levado do templo de Deus para a Babilônia, e ele usa de forma proposital, de forma desprezível esses utensílios da casa de Deus em uma festa pagã, em uma festa de orgia, em uma festa de prazer carnal. E com isso ele tem a recompensa imediata do castigo de Deus. Lembrando que se você deseja ter slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados, então seja um assinante do EBDemfoco.com. É isso mesmo, sendo um assinante do EBDemfoco.com, você tem os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E esses slides são editáveis. É isso mesmo, a maioria dos slides que você encontra na internet, eles não são editáveis, o que dificulta muito na preparação da sua aula. Os slides do EBDemfoco.com são editáveis e você pode fazer a alteração que você achar conveniente para atender melhor a sua necessidade na sua escola bíblica. Nós temos uma experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e nós já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no EBDemfoco.com. Basta você se tornar um assinante do EBDemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos e slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para o professor. Você que é professor da EBD, então não pode perder. Acesse www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp no 94 DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Daniel, capítulo 5, verso 26 até o verso 28, né? Mais uma síntese destes 3 versos, que diz: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Esse texto, né, já tem a tradução aqui, mene, mene, né, foi uma repetição que tem da palavra. E a ideia é de acabou, ou seja, de terminou, de Deus ter contado, de Deus ter avaliado e ter terminado já. A ideia é de que Beltesazar estava, né, em um processo. Deus estava avaliando ele e havia terminado a avaliação. E depois dessa avaliação, né, vem o Tekel, que é pesado, fostes na balança e foste achado em falta. Depois da avaliação de Deus, ele foi achado em falta. Então vem Pérez, que é depois de ter sido avaliado, depois de ter sido achado em falta, Deus decidiu que ele não ficaria mais no poder. Então divide o reino, dá o reino dele aos medos e aos persas. O resumo da lição nos diz: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente,
mas o seu fim é a destruição. Nós estamos vivendo um tempo da erotização da mente das pessoas. Todo o conteúdo da TV aberta e também da TV fechada, pelo menos 99% desse conteúdo, ele tem uma perspectiva erótica. Por quê? Porque a perspectiva erótica vende. A perspectiva erótica, ela atrai. Porque eles descobriram que o ser humano é, por natureza, um ser sexual erotizável. E por isso, a perspectiva da mídia é de erotização das coisas para manter as pessoas focadas ali, manter as pessoas conectadas ali. Elas descobriram que a natureza humana, ela é caída. E por ser a natureza humana caída, ela sempre vai desejar aquilo que é erótico. E por isso que a mídia, os filmes, eles fazem questão de promover essa ideia da festa carnal, do prazer carnal, que o mundo lá fora traz satisfação. Por exemplo, o carnaval é muito bonito, é o que eles trazem. Eles associam a venda de bebidas, por exemplo, cerveja, vinho, com mulheres bonitas, com momentos de lazer, com momentos de prazer, sempre com uma pitada de erotização. Então, como diz aqui a lição, o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Eles fazem esta leitura da vida, transmitem esta mensagem e a maioria das pessoas acabam aderindo, não sabendo que isso traz profundos traumas para as pessoas. Jovens e adolescentes, geralmente, você pode conversar, aqueles jovens e aqueles adolescentes que conseguem se abrir um pouquinho e contar a verdade do que sentem, eles têm o desejo, homens têm o desejo de ter várias mulheres, têm o desejo de estar em uma piscina com bebida, com mulheres bonitas. Por quê? Por causa da erotização de tudo que é transmitido na TV e na internet. E a gente precisa ter cuidado com isso, nós que somos pais, né? Nós que somos professores, e ensinar para a juventude e alertar a igreja que isso é uma estratégia diabólica para capturar a mente das pessoas e torná-las em marionetes desse mundo maligno. É importante que a gente diga que toda essa perspectiva de satisfação carnal é pura mentira. Isso é escravidão. O objetivo da lição é compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede, aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. O texto bíblico se encontra em Daniel capítulo 5, verso 1 até o verso 6, e depois do verso 25 até o verso 31. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas eu acredito que você, especialmente você, professor, já tem lido. Você, professor, já tenha lido todo o livro de Daniel. Você que é professor e ainda não leu todo o livro de Daniel, você está errando. Você está cometendo um erro. Para começar, o professor de escola bíblica ele deveria ler todas as lições. Numa semana, todas elas. Sem fazer anotação. Só ler as lições da revista. E ler todo o livro bíblico que é base desse trimestre. Para que você tenha uma visão holística, uma visão geral de tudo que está sendo ensinado. Isso vai ajudar muito nas suas ministrações. Muito bem, vamos então para a nossa introdução. Após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu controle do reino. Só lembrando que Nabucodonosor II é
o Nabucodonosor famoso mesmo que nós estamos falando aqui da época de Daniel. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para seu filho Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com a sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo de seu filho Belsazar como co-regente. Sabe que é uma das coisas interessantes da história bíblica, e é o que convence muitos estudiosos, inclusive ateus, a se renderem à Bíblia e a se converterem? A precisão dos eventos. Esta descrição com datas, com quantidade de anos em que eles reinaram, os tempos que, por exemplo, aqui Labash-Marduk governou apenas 9 meses. Isso está registrado na história, não só no texto bíblico, mas registrado na história. E isso dá aquela credibilidade para que a gente entenda que a Bíblia é verdade. Não há aquilo que a Bíblia diz que é difícil de entender, não há nada fora dela afirmando que ela está errada. A Bíblia, às vezes, é a única fonte de algumas informações, mas o que ela diz, ninguém refuta. Podem tentar refutar por teorias, mas por fatos, não. Porque a Bíblia, de fato, é verdade. Então, nós temos aqui a morte de Nabucodonosor. Aí vem seu filho Evil-Merodach, né, que assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para o seu filho Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com a morte de Labash-Marduk, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia e fez de seu filho Belsazar como co-regente. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres, o Belsazar. O Belsazar, esse daqui, Belsazar, filho do Nabonido. Nabonido era genro de Nabucodonosor, e ele então passou o reino da Babilônia, da cidade da Babilônia, para seu filho Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Nesta lição estudaremos sobre este episódio, que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas de Deus. Isso aqui é importante, gente, avaliar. O que nós vamos estudar aqui nesse texto, Nós, nessa lição, estudaremos sobre o episódio que realça os perigos pela busca desenfreada dos prazeres. E a pessoa que é dominada, pela busca pelos prazeres, geralmente ela não mede consequências para buscar aquilo que quer. Que isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, o Belsazar, ele, como era um homem vaidoso, profundamente vaidoso e hedonista, ele queria prazer. E em busca do prazer, do reconhecimento, na sua vaidade, ele não mediu as consequências de blasfemar, de profanar aquilo que era sagrado. E com isso trouxe para ele sérias consequências. Primeiro tópico: o banquete de Belsazar e o hedonismo. Uma festa carnal e irresponsável. No decorrer da festa carnal, o rei embriagado ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata saqueados do templo de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Daniel 5, 2 e 3 diz: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres
as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. De forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados ao utilizá-los para beber vinho e render culto aos seus ídolos. Vamos lá. Entendam uma coisa. Belsazar era um homem profano, um homem devasso, vaidoso, orgulhoso. Era um homem mau. Era um homem mau. Nabucodonosor também era? Era. Muitos outros reis também eram. Mas olha só o detalhe que o texto bíblico dá. Daniel capítulo 5, verso 2. Enquanto Belsazar bebia vinho, ele se embriagou. Ele só teve coragem de fazer isso depois de estar embriagado. E tem tantas pessoas que pensam que beber bebida alcoólica é uma vantagem. O texto, o comentarista faz questão de dizer: no decorrer da festa, o rei se embriagou. E estando embriagado, já perdeu os sentidos que ele mal tinha. Ele perdeu a percepção e mandou fazer uma loucura que muito provavelmente, se ele estivesse são, não teria feito, mesmo sendo ele quem era. Mesmo sendo ele quem era. Então, o professor explore com seus alunos, especialmente porque nós estamos numa classe de jovens, sobre essa questão do que a mídia transmite, que a internet transmite, as propagandas transmitem, de que beber uma cerveja, um vinho, que as raves, essas festas é uma coisa legal. Não é. A bebida entorpece, engana, leva a pessoa para a desgraça, para a escravidão, leva a pessoa a tomar decisões absurdas, estúpidas, destruidoras. A melhor coisa que você faz na vida é sempre viver sóbrio. Você não precisa de nenhum tipo de entorpecente para melhorar a sua vida, para dar coragem, para dar ânimo, para dar inteligência. Isso é coisa do diabo, é mentira do diabo. Nesta ocasião, enquanto Nabonido encontrava-se ausente da Babilônia, Belsazar promovia o seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico. Na ocasião, os medo-persas preparavam a invasão da cidade. Segundo historiadores, a festa teria sido realizada como forma de demonstração de confiança perante os exércitos de Ciro. A estupidez de um homem. A estupidez. Uma pessoa estúpida, né? Nabucodonosor, por exemplo, era um homem bruto, um homem cruel, um homem duro, terrível. Mas Nabucodonosor não era burro, porque ele não era dominado pelos seus desejos. Já o seu neto Belsazar, era exatamente esse ser humano medíocre, dominado pelos seus desejos. Olha só, enquanto seu pai está fora, ele é o regente do reino, ele é o rei. O exército medo-persa está preparado para invadir, e ele, como demonstração de poder, faz uma orgia. Olha a inteligência desse ser humano. Ele já era um homem estúpido, uma pessoa despreparada para o reino, despreparada para a função. E não adianta a gente colocar pessoas despreparadas para a função, ela vai fazer besteira. Você precisa ser preparado para aquela função. Se você é chamado, colocado em uma função que você não está preparado, você precisa ter, no mínimo, a sensibilidade, a humildade de buscar preparo. Porque senão você vai fazer besteira. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E Belsazar era esse homem. Um tolo, um estúpido. Que enquanto o seu reino está sendo ameaçado, como demonstração de poder, de confiança, ele faz uma festa, faz uma orgia. É no mínimo uma grande estupidez. Uma festa profana. Como muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Seu festim degenerado
regado de luxúria, bebida e muita comida, acabou por profanar os utensílios sagrados de Deus. Tendo crescido no palácio, Belsazar tinha consciência do que estava fazendo e possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor, seu avô, que ele teve com Deus. Porém, ainda assim, resolveu deliberadamente cometer um ato de sacrilégio, demonstrando falta de reverência em desafio direto às leis divinas. Eu costumo dizer que, de fato, Belsazar era um estúpido, era um idiota, era um homem despreparado, era imaturo, mas se ele não tivesse enchido a cara de cachaça, ele jamais teria coragem de fazer isso. Mas entenebrecido pela bebida, e é por isso que eu volto lá do que eu estava falando, que o professor deve explorar isso com seus alunos, dizer para os seus alunos que é mentira do diabo, é mentira do mundo, que beber, ficar embriagado ou mesmo beber socialmente é uma coisa legal. Não é. Não é. Só para você ter uma ideia, de acordo com as pesquisas, apenas uma taça de vinho é capaz de mudar a sua percepção no trânsito e fazer você causar um acidente. Apenas uma taça de vinho. Entende? Quanto mais uma vida de bebedeira vai levar você certamente à ruína. O perigo do hedonismo. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual, imersa em uma cultura orientada ao prazer, que eu falei no início. O que eu falei no início? Nós temos hoje a cultura da erotização, da sexualização do cérebro, das percepções das pessoas. Tudo tem uma perspectiva erótica. Até o sabão em pó que o cara anuncia na TV tem uma perspectiva erótica. Tudo, a roupa, o esporte, o lazer, a conquista, o vencer na vida. Aí o cara coloca uma propaganda sobre vencer na vida. E aonde é que ele está depois que ele venceu na vida? Numa piscina cheia de mulheres, com bebidas e outras coisas mais. Olha a ideia. A ideia é a cultura da erotização, a cultura do prazer, a cultura de que você vai sempre estar cheio, rodeado de coisas que vai satisfazer você. Só que isso é mentira. O hedonismo é uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. De sorte que a primeira pergunta que fazem não é isto é correto, mas sim trará prazer? O mundo pós-moderno está profundamente afundado no hedonismo. Nós temos uma geração inteira de pessoas frágeis, de pessoas fracas, que acreditaram numa vida de prazer, sem sofrimento. E isso é mentira. Isso é mentira. Os hedonistas vão dizer que a luta que o ser humano tem que ter é pelo prazer e por estar distante de qualquer tipo de sofrimento. Os hedonistas não admitem processos de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Os hedonistas defendem que a vida deve ser uma constante busca pelo prazer e uma fuga do sofrimento. A gente sabe que isso não é verdade. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que isso não é verdade. Nós somos seres humanos caídos. Nós vivemos em um mundo de miséria. Todas as pessoas, rico,
pobre, intelectuais, analfabetos sofrem de alguma forma. E maquiar isso é maquiar a realidade. Mentir sobre isso é mentir sobre a realidade da vida. É levar as pessoas a viver uma fantasia. E quando a realidade bater a sua porta, elas estarão despreparadas para enfrentar. E é o que levarão elas ao desespero. E muitas a tirarem a própria vida. Então, professor, trabalhe com seus jovens, ensinando para eles a realidade da vida é absolutamente diferente do que nós vemos na TV, é absolutamente diferente do que vemos nas redes sociais. A vida ela é dura, a vida é dura. Como diz o professor Clóvis de Barros, a vida é dor e sofrimento, é dor e sofrimento. A nossa alegria no Senhor, a nossa satisfação no Senhor, nos traz a paz que precisa, nos traz a esperança que precisamos, nos traz a satisfação que precisamos em Cristo, mas isso não nos isenta de ter dor e sofrimento, porque a vida é dor e sofrimento. O homem nasce nu, o homem nasce sem nada, desamparado, e ele cresce, Deus abençoa, Deus cuida, Deus sustenta, mas ele não está isento do sofrimento. Hoje vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por satisfação pessoal superam considerações morais e espirituais. Isso se reflete em comportamentos libertinos na sexualidade, no uso de drogas, na exploração de outros para uso pessoal e uma mentalidade de gratificação instantânea. As redes sociais aprenderam isso. E eu não digo isso porque eu estudei e tal, que eu ouvi alguém falar. Eu digo isso porque eu experimentei as redes sociais. Eu tenho redes sociais e houve um tempo em que eu usava muito as redes sociais. Hoje eu diminui muito porque a dopamina fraca, né, aquela falsa dopamina, aquela dopamina instantânea, ela é produzida pelos vídeos de 30 segundos, de 15 segundos, e aí você tem aquela descarga de dopamina e você fica passando o dedinho, subindo, os reels de Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, e, enfim, essas redes sociais, elas entenderam que esse hedonismo imediato, né, que essa sensação de prazer imediata em pequenas doses, né, ela funciona muito bem. E por isso as redes sociais são assim, né? Com conteúdos pequenos que mantêm você ali em pequenas doses de dopamina, escravizando você. É isso que nós temos. Por isso, gente, que é muito importante que você saia das redes sociais, que você use menos possível as redes sociais. Eu tenho aprendido que as redes sociais devem ser para a gente ganhar dinheiro, não pra gente se distrair. Redes sociais não é lazer, gente. Pelo amor de Deus. Professor, converse com seus alunos. Redes sociais não é lazer. Redes sociais deve ser mercado. Você deve ganhar dinheiro com as redes sociais. Você tem uma loja, divulgue seu produto. Você, vende produtos de algo, representante de venda de algum produto, anuncie, né? Crie conteúdos para você vender, não para você ficar ali se distraindo vendo besteira. Isso não vai levar você a um outro patamar, muito pelo contrário, vai escravizar você. Vivemos uma época de excessos na qual as pessoas têm acesso sem precedentes a estímulos de alta recompensa e alta dopamina. Drogas, comida, notícias, jogos, compras, sexos, redes sociais, etc. As redes sociais, como eu acabei de falar, as doses dopaminérgicas dela são menores, mas constantes. Só que chega um ponto que você não está satisfeito com estas doses baixas, constantes de dopamina. Daí você vai para comida, daí você vai para jogos, daí você vai para compras, sexo e até para as drogas. Então, muito cuidado.
Isso é importante ser discutido nas igrejas. É importante que os professores discutam isso com os seus alunos. O cuidado com as redes sociais, porque as redes sociais elas vão ativando aos poucos a dopamina e você vai ficando dependente. Daqui a pouco aquilo não satisfaz, daqui a pouco você precisa ir para algo mais potente, daqui a pouco você está usando droga, daqui a pouco você está no fundo do poço. Então fuja das redes sociais. O desafio humano atual não é a escassez, mas o excesso. Pesquisas têm demonstrado que o excesso de prazer está deixando as pessoas infelizes. O exagero de estímulos leva a comportamentos viciantes e compulsivos. Isso é muito importante. É muito importante. Como eu acabei de falar, as pessoas se viciam em redes sociais, né, que são doses menores de dopamina. Mas isso acaba que esse estímulo, né? O que acontece com a dopamina? Quando você estimula, né, você tem uma elevação de dopamina. As redes sociais têm uma elevação, vamos colocar assim, numa escala de 0 a 10, ela tem uma elevação até 3, né? Aí ela fica nessa constância, né? 3, sempre 3. Mas quando você para de usar, que o seu nível de dopamina cai, ele cai para -6. Então você precisa de um estímulo maior para chegar novamente em 6. Só que as redes sociais ela não conseguem ultrapassar esse estímulo de 6, de 3, melhor dizendo, né? De 3. Então você vai lá, assiste, vê vídeos e esse estímulo não alcança os 3 porque ele tinha baixado para -6. Então o que você faz? Você procura algo mais forte, né? Você vai para uma pornografia, que já o estímulo é maior. Daqui a pouco, sei lá, a pornografia leva você para um estímulo a 6. Então você sai de -6 e vai para 0. E aí você busca algo mais pesado para ir até 3. E daqui a pouco você não consegue controlar isso e está nas drogas, está viciado em pornografia, tá droga, bebida e outras coisas. Porque assim, toda vez que você estimula, toda vez que você dá uma descarga pesada de dopamina no seu cérebro, quando essa descarga diminui, ela diminui muito. Ela diminui muito mais do que quando ela sobe. Então, quando você vai estimular de novo, você vai precisar de muito mais dopamina para poder chegar naquele nível que você já tinha chegado. Só que isso que você usa, geralmente, não vai ultrapassar aquilo que você que já chegou. Como eu disse, das redes sociais, no máximo 3, numa escala de 0 a 10. Isso aqui é hipotético, viu, gente? Então você vai precisar de outra coisa, você vai buscar outra coisa que ultrapasse esse limite de prazer, de dopamina que você teve. E é onde você chega no fundo do poço. Aqui na nossa cidade tem um rapaz, o Jolenison, e ele foi até a nossa igreja dar testemunho. Ele ajuda num centro de recuperação, né, num instituto que acolhe pessoas drogadas, e ele fala de como ele começou nas drogas até chegar no crack e na cocaína, que são as mais devastadoras, né? E ele conta que é exatamente isso: pequenos estímulos, né? Pequenas doses de dopamina, aí tem aquela queda da dopamina, você quer voltar a ter aquela sensação, mas aí você caiu muito a dopamina, você precisa elevar um pouco mais a dopamina, e para elevar você precisa procurar uma coisa mais potente, daí você chega no fundo do poço. Então, cuidado com as redes sociais, cuidado com tudo aquilo que gera uma descarga de dopamina recorrente no seu cérebro. Cuidado, porque você pode estar caminhando para um calabouço. As escrituras oferecem várias advertências em relação a esses comportamentos. A nossa satisfação deve ser em Deus. A nossa alegria deve ser em servir, em amar. Estarmos contentes em amar a Deus, amar ao próximo, servir a Deus e servir ao próximo. Em Eclesiastes 2, 10 e 11, o rei Salomão, que buscou prazeres mundanos em sua busca de sabedoria, concluiu que tudo é vaidade. Ele disse: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa do meu
esforço. Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tenho me esforçado para realizar, percebi que tudo foi inútil. Toda a busca de prazer, de satisfação, de sabedoria, de grandeza, Salomão disse, uma grande besteira. Isso é uma grande besteira. E aí você pode dizer assim, agora Salomão vai dizer que é besteira. Não. No fim da vida ele reconhece a verdadeira satisfação, a verdadeira razão, né? A verdadeira razão de existência do ser humano é temer a Deus. Gálatas 5:19 a 21, o apóstolo Paulo também adverte contra as obras da carne, que inclui orgias e bebedice, né? Que leva a essa escravidão maligna. Segundo tópico, o enigma da parede. A escrita na parede. Enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres, subitamente algo misterioso aconteceu. Apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio do rei. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto escrevia, Daniel 5:5. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta deles. O rei ficou tão assustado que seu rosto empalideceu. Seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilavam. Pois é, de um momento de alegria, né, ou pelo menos é o que eles entendiam como alegria, de um momento de festa a um momento de terror. É isso que o prazer descontrolado traz. Eu conheço pessoas, na nossa igreja teve pessoas que teve uma vida de usuário de drogas que dizem isso. Que é do nada, de um momento de satisfação para um momento de desespero. Quem vive para Cristo não vive essas coisas, irmão. Quem vive para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, não vive esses picos de desespero. Então, não acredite no que o mundo está dizendo. O enigma. A escrita era um enigma para todos, incluindo o próprio rei Belsazar. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honra e seria o terceiro em comando no reino. Isso reforça que Nabonido era o primeiro e Belsazar o segundo, né? Porque ele daria poder para alguém ser o terceiro. Porém, apesar dos esforços, nenhum deles foi capaz de interpretar a escrita misteriosa na parede. Isso deixou o rei ainda mais angustiado e aterrorizado, pois ele sabia que esse evento em comum tinha um significado profundo e possivelmente uma mensagem divina. Sabe o que eu acho legal aqui? Ele mandou chamar todo mundo, todos os sábios do reino, todos. Nenhum foi capaz. Por quê? Meu amigo, as coisas de Deus só são entendidas por pessoas de Deus. Não espere que uma pessoa que não tem temor de Deus, não espere que uma pessoa que não anda na presença de Deus vá discernir aquilo que é espiritual, que não vai. Não vai. É por isso que tem tanta gente na igreja que não consegue entender a mensagem, não consegue entender os desígnios de Deus, porque são pessoas que não têm comunhão com Deus. Chamaram todos os sábios, todos os megas sábios, mas quem realmente trouxe a solução era o homem de Deus, o profeta de Deus, porque as coisas de Deus são interpretadas por pessoas de Deus. São as pessoas de Deus que temem a Deus, que reconhecem a voz de Deus. Daniel é chamado diante de mais esse momento de crise. A rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei, né? Daniel 5, 10 e 11 diz: e tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Verificou-se que esse homem era Daniel. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E mandaram chamar Daniel, e Daniel veio. Na ocasião, o profeta não é mais um moço, mas um senhor de idade avançada, ainda assim temente
e fiel a Deus. Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido, a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. Isso é interessante. O seu testemunho é conhecido? O meu testemunho está sendo conhecido? Né? As pessoas com quem convivemos dizem o que sobre nós? Ah, Melk, o que é isso? Ah, o que é isso? É o que Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. O mundo precisa ver as vossas obras, e vendo as vossas boas obras, glorificará o vosso Pai que está no céu. Não é isso que Jesus disse? Qual é o nosso testemunho? O que é que Paulo diz lá em Efésios 2:10? Nós somos o quê? Criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Qual é o nosso testemunho? Como que as pessoas estão nos reconhecendo no nosso trabalho, na nossa escola, no dia a dia, na nossa vizinhança? Como? Professor, explore isso com seus alunos. Qual é o testemunho que os seus alunos têm dado? Qual é o testemunho que você tem dado? Em que ocasião você tem sido lembrado? Você tem sido lembrado, olha, aquele irmãozinho lá, chame ele para orar, porque ele é um homem de Deus. Aquela irmãzinha lá, chame ela para orar. Ela é uma mulher de Deus. Esse rapaz aí, ó, não mexa com ele não, que ele é um homem de Deus. Somente em momentos de festas ou em momentos em que alguém precisa de ajuda espiritual? Em que momento você é lembrado? Irmãos, entenda uma coisa. Nós somos pecadores. Nós somos falhos, porque a nossa natureza é caída. Sim, isso é real. Infelizmente isso é real. Isso talvez seja as maiores angústias de um verdadeiro cristão. Essa é a grande angústia do verdadeiro cristão, né? Nós não podemos entender que o fato de nós sermos pecadores, nós não somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Então, nós precisamos entender que apesar das nossas fraquezas, nós precisamos estar à disposição de Deus para o seu reino, para fazer a vontade dele. Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Na velhice, ele ainda era reconhecido. Na velhice, ele ainda era admirado. Era um homem que tinha, quando alguém olhava para ele ou quando alguém lembrava dele, tinha na memória das pessoas a lembrança de que era um homem de Deus. Terceiro tópico, a sentença divina. A conduta de Daniel. Ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber que Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo apelido babilônico, que era Beltesazar. Afinal, os anos haviam se passado, mas o servo de Deus não havia perdido sua identidade, inclusive para os outros. Isso aqui é importante, que nós já estudamos isso lá no início, né? Que um dos trabalhos dos babilônios, né, quando levaram esses jovens para lá, era destruir sua identidade de servos de Deus. Destruir sua identidade de servos de Deus. E o que é que eles fizeram? Logo mudaram o nome de Daniel e dos seus 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, e Daniel passaram a ser Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, tudo em referência aos deuses babilônicos. Mas olha só, o tempo passa. Daniel passa 70 anos praticamente, né? Há muito tempo. O cativeiro durou 70 anos e ele tem muito tempo aqui já, mais dos 30, quase 40 anos, quem sabe ou mais, aqui na Babilônia. E ele ainda é lembrado como servo do Deus vivo, né? Afinal, os anos passam, mas o servo de Deus não havia perdido sua identidade, inclusive para os outros. Ele ainda reconhecia a si mesmo como servo de Deus, reconhecia o Deus de Israel como seu Deus, e as pessoas que estavam à volta dele também. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, não vos se amoldeie a este mundo, né? Não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi isso que Daniel viveu. Ele não permitiu se tornar um babilônio.
Ele não permitiu se tornar um pagão. Ele era um servo de Deus e até a morte foi um servo de Deus. Nessa ocasião, novamente, aprendemos com a conduta de Daniel. Ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com os seus presentes. Era uma forma de dizer que a sua presença ali e a sua interpretação do sonho não se devia a qualquer benefício material que pudesse receber. Ele estava ali porque era a missão dele. Ele estava ali porque era o propósito de vida dele. Porque foi levado milhares de pessoas, milhares de jovens para a Babilônia quando Nabucodonosor levou Jerusalém cativa. Milhares de jovens, centenas de nobres. Mas Daniel teve a proeminência. Por quê? Porque ele foi colocado ali, né? Como diz o texto aqui, na ocasião, novamente aprendemos com a conduta de Daniel. Ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com seus presentes. Era uma forma de dizer que a sua presença ali e a sua interpretação do sonho não se devia a qualquer benefício material que pudesse receber do rei, mas era o propósito de Deus. Foi Deus quem colocou ali. Foi Deus quem fez dele aquele instrumento durante todo esse tempo na Babilônia. Quem sabe você precisa reconhecer que você está aí porque Deus colocou você. Você precisa reconhecer. Daniel estava na Babilônia, longe de casa. Tantos anos em um cativeiro, mas não deixou de servir ao Deus dos céus. Em dias em que falsos profetas vivem de benefícios e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que pode lucrar, fazendo negócio da obra de Deus, a ação de Daniel é um importante lembrete de como o servo do Senhor deve proceder. O servo do Senhor deve proceder da seguinte forma: eu cumpro um propósito divino e eu não negocio isso por nada. Além disso, mesmo diante do rei e podendo ser morto, o profeta não suaviza a sua mensagem. Ele exorta Belsazar sobre a sua prepotência e pelo pecado que cometeu. Belsazar, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso, mas não glorificaste o Deus que o sustenta em suas mãos, a tua vida e todos os teus caminhos. Daniel, né, era o mesmo Daniel que havia advertido Nabucodonosor. Daniel, diante de uma situação difícil, de desespero do rei, das emoções à flor da pele, ele mantém a linha. A linha é: olha, você está errado, Deus vai te punir por isso, porque você não se arrepende. Verdade inconveniente, que ninguém quer ouvir, mas é a verdade que o homem de Deus sempre fala. O significado da escrita. Daniel faz saber o teor da escrita na parede e a sua interpretação. Mene, mene, tekel e parzim. A primeira palavra estava repetida. Mene, mene significa contar ou contado. A palavra tekel tinha o sentido de pesado. E a última palavra, parzim, significa dividido. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, palavra com o mesmo sentido de parzim. A mensagem, portanto, era um veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o Império Babilônico, né? Como eu falei lá no início, né? A ideia é de que o reino havia sido contado, né? E Deus havia olhado, contado e havia terminado já. Aquele tempo, o tempo daquele reino havia passado, havia terminado. Deus havia pesado e havia achado em falta. E por isso estava dividindo, estava entregando a outro. Isso mostra que Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre os reinos do mundo. Ele dá o tempo de grandeza, de evidência de todos os homens e de todos os reinos. Ele que avalia e é ele que dá a quem ele quer. O juízo concretizado. O juízo divino se abateu rapidamente. Naquela mesma noite a palavra se cumpriu. O rei foi morto pelos caldeus. Daniel 5,30 diz: naquela mesma noite Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto.
Dário entrou e tomou a cidade da Babilônia. A festa se converteu em pranto. O prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Belsazar morreu sem se arrepender de seus pecados. Isso é um problema. Às vezes a pessoa está tão escravizada que não consegue reconhecer que está com problema. É aí que entra a igreja, né? Como diz um certo teólogo, eles podem lutar contra nossa pregação, podem rejeitar nossa pregação, podem rejeitar nosso testemunho, mas nada pode fazer contra nossas orações. Nós, igreja, devemos orar pelos perdidos, porque quando não chegamos ou chegamos de forma ineficiente na pregação do evangelho, mesmo assim, na oração, haverá libertação. Deus mais uma vez demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra e a consequência destruidora do prazer carnal. Ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole e busca de valores espirituais. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo destaca o fruto do Espírito, que inclui autocontrole e a importância de viver de acordo com esse princípio para evitar a destruição espiritual. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nossa conclusão. Em resumo, a história de Belsazar em Daniel 5 serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual podem levar às consequências destrutivas e desastrosas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais e deste mundo, mas em Deus. Em Cristo temos vida abundante. A nossa satisfação é em Cristo, e nós precisamos aprender isso, estarmos satisfeitos em Cristo. Porque se nós não estivermos satisfeitos em Cristo, nós buscaremos satisfação no mundo. Mas se nós estivermos satisfeitos em Cristo, não buscaremos satisfação no mundo. Temos algo melhor em Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo. Lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto de você ministrando e nos envie para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Fiquem todos com Deus, até a próxima, paz e bem a todos.